Não faz muito tempo eu escrevi um artigo sobre Cyber Threat Intel, CTI, que é inteligência de ameaça cibernética. É muito similar ao que a gente fala de inteligência, que nem, por exemplo, tem a CIA, né? Tem, por exemplo, a ABIN aqui no Brasil, nosso órgão brasileiro de inteligência. E o que faz a inteligência? Faz a coleta e análise de informações. Para quê? Para que possa ser tomada uma decisão. No nosso caso, no mundo cibernético, aí na nossa esfera cibernética, a gente também tem essa função de fazer a coleta e análise de ameaças. Para quê? Para eu tomar uma decisão, para eu saber quais são as medidas de segurança talvez que eu devo tomar, para saber se a minha empresa talvez esteja sob um iminente ataque que pode acontecer. Essa é uma área que vem crescendo a cada dia. Eu faço até um convite para vocês, esse artigo que eu escrevi lá no site possui ferramentas interessantes para que você comece a usar, mesmo que você não seja, né, da área de inteligência. Inteligência é super importante porque a gente já faz isso praticamente, principalmente porque nós temos várias ameaças, né? A gente tem uma guerra cibernética rolando por questões de geopolítica, a gente tem espionagem cibernética, tem os crimes cibernéticos, né, que aí entra o ransomware, porque tem bastante questão financeira envolvida, a lavagem de dinheiro que pode acontecer, existe ali os ataques de sabotagem, competição industrial, que mais? Hacktivismo, né? E aí eu volto para a questão ali da geopolítica, né? Isso pode nos afetar. Né? Então esses adversários, essas organizações criminosas, ou os grupos APTs, que eu já vou falar um pouquinho, né? Que são o Advanced Persistent Threats, né? São grupos muitas vezes patrocinados pelo Estado-nação, né, que iniciam certos ataques, principalmente quando a gente fala de guerra cibernética. E a gente faz um certo tipo de inteligência porque a gente estuda, a gente lê. Né? E onde estão as informações de inteligência? Onde eu faço o levantamento, né, de fontes de inteligência? Na mídia, principalmente, a mídia traz informações, mas também traz muita propaganda, e na propaganda você consegue entender ali uma tendência que pode nos ajudar ali a fazer um levantamento de inteligência. Grupos específicos, a gente pode se inserir em certos grupos. A gente fala muito de OSINT, né? O Open Source Intelligence, que são fontes de inteligência, fontes de informação pública. E a gente consegue ali com ferramentas de OSINT levantar vários detalhes, que serve para quê? Para eu começar a montar ali um dossiê, um relatório de inteligência, né? A gente chama de RELINT, um relatório de inteligência que será utilizado para uma tomada de decisão, para que eu possa assessorar uma tomada de decisão. Em Cyber Threat Intel, a maioria das vezes a gente já ajuda na tomada de decisão, porque como conhecemos como funciona o ataque, nós sabemos ali como que a gente pode fazer uma defesa. Então a gente já pode sugestionar, né, algumas questões ali de segurança, algumas tomadas de decisão. Principalmente que algumas fontes de inteligência que podem nos ajudar, que nem, por exemplo, eu vou fazer ali um levantamento, vamos falar, por exemplo, agora a guerra da Ucrânia e da Rússia que está rolando. Né? Existe a guerra bélica, a guerra política, e existe uma guerra cibernética nesse meio. Na guerra cibernética tem vários atores. Tem os APTs, né, que são os grupos ali patrocinados pelo Estado-nação, tem os APTs da Rússia, APTs, né, da China, da Coreia, mas nesse caso da Rússia, tem alguns APTs ali da Ucrânia, tem os hacktivistas, os anônimos tomaram uma posição. Qual posição eles tomaram? Né? Como que esses grupos agem? Então você começa a fazer esse estudo, esse levantamento. Aí eu acesso talvez ali o Mitre Ataque, e eu começo a ver quais são, por exemplo, as técnicas, as táticas e os procedimentos que eles utilizam. Documento essa informação. Por que ela vai ser útil? Porque a minha empresa pode, por exemplo, ter uma relação comercial com a Ucrânia ou com a Rússia, e eu não sei, né, se talvez ali alguns desses adversários, né, podem ali iniciar um ataque contra a companhia. Então talvez eu deva tomar algumas medidas protetivas e levantar informações sobre possíveis ameaças, tá? Uma disseminação de um ransomware para parar, ou um ataque para coletar informações pessoais, né? Então eu preciso ter ali
né, essas medidas de proteção, e inteligência serve para isso, né? Então eu vou lá em fóruns, alguns podem acabar se infiltrando, né, em certos grupos específicos para entender o que está acontecendo ali. É muito, parece coisa de filme, tá? Mas isso acontece, isso é real, isso é necessário. E essas coletas de informação a gente faz em todos os locais, né? Como eu falei, propaganda, noticiários, grupos, o Open Source Intelligence, a gente consegue muitas informações de fontes públicas, basta uma busca na internet muito bem elaborada, que você consegue correlacionar e ligar os pontos, né? E fazer ali um levantamento importante de inteligência. Existem alguns sites, tá, que são feeds de inteligência. Alguns são pagos, outros são gratuitos, né? No artigo que eu escrevi eu deixo alguns links, tá? O link do artigo está aí na descrição do vídeo, vale a pena a gente conhecer, tá? Quando eu vou fazer um relatório de inteligência, eu vou fazer o uso de várias fontes de inteligência. Inteligência humana, onde eu posso talvez entrevistar, tentar uma conversa, inteligências de sinais, eu vou capturar informações de rede, inteligência de imagens, fotos, vídeos. Foto fala muito, porque existem metadados, né? Inclusive tem um outro artigo lá no site que eu falo sobre metadados, que eu conto a história até do John McAfee, sobre a questão de metadados em imagem, como que ele foi capturado, né? Isso é uma questão mais forense, mas ela vai ser utilizada também na parte ali de inteligência, né? E claro, o OSINT, onde eu vou pegar outros feeds de inteligência existentes, eu vou pegar informações, por exemplo, da Darknet, né? Vou pegar relatórios que já foram criados, né? Tem vários sites que fornecem essas informações. Bom, muito interessante o tema de inteligência, né? Vale lembrar que tem 3 tipos aí, são mais tipos, tá? Mas a gente resume aí praticamente em 3 e 2 são muito similares, né? A inteligência tática, e ela está muito relacionada a uma questão muito próxima, né? Então, por exemplo, eu falei da guerra. Nesse caso aí, por exemplo, pô, tem uma guerra acontecendo agora, a gente tem uma relação comercial com aquela empresa, vou fazer então uma inteligência tática porque estamos sob um iminente ataque, eu preciso levantar informações das ameaças e possíveis IOCs, né, que são os indicadores de comprometimento. Essas informações de IOCs, por exemplo, a gente encontra nos feeds de inteligência. O que são isso aí? Por exemplo, um grupo APT possivelmente vai atacar a nossa empresa e ele usa certas técnicas, tá? Eu já levantei as técnicas deles. E eu consigo levantar nesses feeds também informações mais palpáveis. Então, por exemplo, eles utilizam, por exemplo, um C2 que fica localizado, sei lá, em tal país, que tem todos esses IPs, faz parte deles, eles utilizam esses malwares, eles utilizam esses softwares. Então a gente tem as informações que podem ser indicadores de compromisso. Se alguma coisa, algum IP, algum arquivo, né, algum nome de domínio estiver dentro da minha corporação, muito possivelmente já estamos comprometidos, né? Então eu tenho que tomar uma medida mais imediata. Isso aí faz parte do apoio da inteligência tática para o time de operação. Depois a gente tem a inteligência operacional, um pouco similar até, tá? Mas ela muitas vezes ela vem depois que aconteceu um incidente. Ela ajuda a identificar uma causa raiz. Muitas empresas não têm nem a visibilidade de que existe essa área e elas são atacadas. Existe um incidente cibernético que aconteceu. Aí algum time pode ir lá para entender a causa raiz, fazer uma perícia forense, levantar informações e junto, né, com um time de inteligência identificar ao que realmente aconteceu e todos os fatores relacionados, todas as ligações. Para quê? Para uma tomada de decisão e proteger para que não aconteça de novo. Tá? O que tem de empresa que tem incidentes, esses incidentes ficam recorrentes, por quê? A causa raiz, né, e as falhas, né, que podem permitir esse ataque nunca foram descobertas de maneira eficiente. E depois uma inteligência que eu gosto muito, tá? Que é a inteligência estratégica, porque ela tem uma função. Ela tem uma função de longo prazo. Eu gosto muito quando uma empresa tem uma maturidade, ela já está com todos os recursos de segurança redondinho, tudo funcionando, tá? Maravilhosa.
e aí ela pode ter ali um nível a mais de segurança. Ela tem uma inteligência estratégica, ela começa a fazer ali análise de eventos globais, eventos políticos, outros tipos de potenciais ameaças que tem ali para o seu nicho de mercado, né? Às vezes é financeiro, da área da saúde e outras áreas, né, que tem ali alguns ataques específicos que podem acontecer, e a gente levanta essas informações, entende ali os atores, entende os TTPs, né, as técnicas, táticas e procedimentos que eles usam, consegue fazer um dossiê ali, um relatório de inteligência com os padrões e ameaças desses riscos que podem acontecer ali no futuro. A gente tem como planejar, né, a melhor forma de proteção. Às vezes a gente está colocando esforço numa área muito que a gente acha que é crítica, mas a gente não levantou com informações de inteligência. Será que eu realmente preciso, sei lá, talvez investir tanto num determinado software de proteção, sendo que eu vou deixar um outro lado mais descoberto, né? Eu preciso, eu tenho uma ameaça daquele lado, então, poxa, eu coloco meus escudos, né, virado para onde está a ameaça. Somente inteligência consegue fazer isso, né? Acho que todo mundo gosta, né, desse tema, assim, tem uma coisa assim meio de 007, uma coisa assim meio de espionagem, e é mais ou menos isso mesmo, tá? É um assunto muito legal, vale a pena explorar, vale a pena você conhecer e começar a praticar também, tá? Dá uma olhada no artigo que eu deixei no site, tem bastante link interessante, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, um comentário e eu vejo você no próximo, tá bom? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.